Vocês vão entender melhor esse projeto. Homens que moram próximos, né, uns dos outros, porque isso aí é uma comunidade, tem que ser algo próximo. Não pode ser o sujeito que mora aqui no sul, outro mora lá no Nordeste, não. Pessoas que moram próximas, que vão assumir um profundo compromisso, um pacto solene na figura de patriarcas, de entregarem as suas filhas e os seus filhos de forma viáveis para a preservação do remanescente. Professora, para falar a verdade, eu não sei nem de quem eu engravidei. Como assim, minha filha, você não sabe de quem você engravidou? A gente sempre faz festa e às vezes na festa rola uma roleta russa. Tô falando de uma escola de uma mensalidade de R$2.000. Então você imagina o nível financeiro das pessoas. Os meninos se sentam em várias cadeiras e as meninas passam sentando. E eu engravidei numa roleta russa, então eu não sei de quem. Falei, nessa festa só você fez isso? Não, professora, todo mundo que tava lá, né? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. É para a honra e glória do Eterno que finalmente apresento aos senhores os meus 2 primeiros livros publicados: 100 ou 100 Tons de Rosa ou Teoria do Amor Expansivo e Patriarcado Messiânico e Amor Expansivo, um romance e um livro teórico. Esse aqui é o 3º romance que eu escrevi, já escrevi um 4º e agora estou escrevendo um 5º. E esse é o primeiro livro teórico que eu escrevi. E vou falar um pouco sobre eles aqui nesse vídeo, claro, de forma bastante breve, né? Porque é um vídeo de lançamento, devo aprofundar em outros vídeos. Vou falar também sobre a forma de adquirir, etc. E qual é a relação, principalmente do patriarcado messiânico, com essa tragédia desse vídeo aí, que nós assistimos aqui no começo, né? Dessa adolescência, então, nessa situação medonha, essa situação horrenda. E aí vocês vão entender, então, a importância das comunidades patrimessiânicas, a respeito das quais eu começo a falar oficialmente nesse vídeo aqui no canal, tá bom? Então, peço que vocês tenham paciência, daqui pra frente eu vou falar outras vezes sobre esses livros aqui no canal. Afinal de contas, eles são parte da minha missão, daquilo que eu vim realmente cumprir aqui nessa vida, nessa existência, assim como esse canal também, e outras coisas que eu tenho feito ao longo da minha vida. Então vou começar aqui com 100 tons de rosa, né? 100 com C ou 100 com S tons de rosa, cada um decida por si, ou Teoria do Amor Expansivo. Obviamente o título remete ao romance, né? Famigerado romance que explodiu alguns anos atrás, 50 Tons de Cinza. Na verdade, quando eu li os 50 Tons de Cinza naquela época, eu já percebi logo, eu falei, gente, esse cara não existe. Esse homem é um aglomerado de contradições e de paradoxos, mas as mulheres não queriam nem saber, né? Estavam todas encantadas com o aspecto dominador do Christian Grey. Enfim, li o livro à época, me revoltei e falei, quer saber de uma coisa? Vou me vingar, vou escrever um romance, só que dentro de uma perspectiva masculina. Vou criar uma personagem feminina que vai ser o delírio dos homens, a mulher mais desejada, a mulher perfeita, o verdadeiro cisne negro. E aí nasceu 100 ou 100 Tons de Rosa, porque eu apresento a vocês quem? Catarina Rosa, que é a protagonista desse romance e que eu já arriscaria dizer o seguinte, já vai se tornar um épico erótico religioso. Todas as mulheres que leram o livro na versão beta, né, na versão de ensaio, ficaram revoltadas. Vou te dizer uma coisa, não é um romance pequeno não, tá? Tem quase 300 páginas e teve gente que leu em um dia. Em um dia. A média aí de leitura foi 3 dias, 2 dias, porque realmente é um romance que, modéstia à parte, ele prende muito. E por quê? Não é um romance só puramente erótico, né? Ele é um romance erótico religioso. Ele aborda com profundidade aspectos da espiritualidade e também da sexualidade, debate com profundidade questões sobre o que é o amor, o que é paixão, o que realmente é uma ideia de casamento com mais profundidade. A personagem é simplesmente o cisne negro. Vocês que sempre me perguntaram ao longo dos anos, né? Fala sobre o cisne negro, fala sobre o cisne negro. Tá aqui um livro. Vai revoltar as mulheres? Com certeza. Da mesma forma que os 50 Tons de Cinza revoltou qualquer homem de bom senso, né? Onde já se viu um personagem daquele. Mas eu posso afirmar uma coisa para vocês. Perto de Catarina Rosa, Christian Grey é uma criança. É uma criança inocente, né? Então você que é homem, é um romance que você vai se apaixonar literalmente. Você nunca mais vai se apaixonar por mulher nenhuma. Tá? Agora um detalhe, gente. Como é um romance erótico, religioso, ele é religioso, mas também é erótico, né? Ele é para maiores de 18 anos, tá? É recomendado para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, espere um pouco, vai chegar a sua vez de descobrir esse épico religioso. Isso, inclusive, tá lá na página de vendas, tá? Tá lá que é para maiores de 18 anos. Então, se você também é um cara que tem muita dificuldade de se controlar, você vai ficar excitado, tá? Isso aqui, o erotismo tem essa vantagem, né? Tanto um homem quanto a mulher fica excitado com essa linguagem, porque não é uma linguagem vulgar,
não é uma linguagem pornográfica, porque existe uma grande diferença entre literatura pornográfica e literatura erótica. Por exemplo, as pessoas podem ficar escandalizadas, né? Mas Duarte, literatura erótico-religiosa. Meu filho, o que é o Shir HaShirim? Ou né, o livro de Cantares, como é dito na tradição cristã? É um livro erótico-religioso. O Kama Sutra hindu, um livro erótico-religioso. Então, esse aqui é mais um que se junta a esses livros para apresentar uma personagem fantástica, uma personagem desconcertante e que com certeza vai fazer você repensar a sua masculinidade e principalmente a sua feminilidade, tá? É um livro muito, muito interessante para quem quer abordar com profundidade questões relativas, inclusive à monogamia compulsória, a poliginia, enfim, eu posso garantir, se você gosta de romances, esse aqui é um ótimo romance de cunho teológico, tem um pouco de filosofia também, né? Não é um romance, não é um simples entretenimento, uma historinha qualquer. Você vai ler e você realmente vai repensar muitos aspectos da sua vida, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, vai ser um dos melhores, se não o melhor romance que você já leu na vida, arrisco dizer isso, tá? Arrisco dizer isso. Enfim, senhores, então eu vou ler um trecho aqui para vocês terem uma ideia, tá? É um trecho até assim mais ou menos moderado, mas para que vocês tenham um pouco de uma ideia, tá? Do que está por vir, o que espera aqueles que forem ler os 100 Tons de Rosa. O sermão estava relativamente interessante, ao menos para mim. A história de Sansão e Dalila sempre será um bom ponto para discussões teológicas e filosóficas. Catarina disfarçava bem o tédio, atuava com maestria. Quem a visse tão compenetrada certamente julgaria estar diante da mais devota das mulheres, uma santa, como de fato era. Meus pais resolveram sentar-se mais à frente nesse dia, lugar reservado aos velhos, segundo Catarina. Os jovens deveriam sentar-se sempre nos últimos bancos, onde tudo pode acontecer, completava. Logo eu entenderia o significado de tudo pode acontecer. Você realmente acredita nisso tudo, Dorian? Perguntou de modo inquietante. Sim, não há nada melhor em que acreditar ainda, desabafei entediado. Por que não resolve acreditar em si mesmo? Desafiou. Os que estavam sentados à nossa frente viraram-se como a pedir silêncio. Cat passou a sussurrar em meus ouvidos. Acreditar em si mesmo é o princípio de toda religião verdadeira, Dorian. Doutrinou, arrepiando cada fio de cabelo em meu corpo. Eu tenho muitos defeitos para iniciar a religião a partir de mim, justifiquei, saindo de mim ao som daquela voz celestial em meus ouvidos. Será mesmo, meu amor? Acho que você apenas não compreende corretamente o que há de ruim em você. Faz parte do que você é, e sem isso, você jamais será tudo o que pode ser. Vaticinou, colocando a mão sobre minha coxa. A partir de então, o único sermão ao qual eu conseguia dar ouvidos era o dela. Meu corpo, profano, começava a arder de modo intenso dentro daquele templo. Catarina, por favor, implorei. Por favor o quê? Pontuou. Diga exatamente o que você quer e eu farei. Não importa o que seja, prometo, sugeriu, arrebatando-me ao terceiro céu. Então isso aqui é um trecho, né? É como eu falei, esse livro aqui, em uma página ele vai te deixar ali profundamente excitado, né? Exultante no seu corpo e na sua alma, mas na página seguinte, meu filho, ele vai trazer uma profunda reflexão sobre espiritualidade humana de uma forma como você jamais sequer poderia imaginar. Uma discussão profunda sobre o que é amor, a ideia de amor, paixão, sexualidade, enfim, um romance que vai dar o que falar, um romance extremamente polêmico. Senhores, Patriarcado Messiânico e Amor Expansivo, é o primeiro livro teórico que eu escrevo, né? Romances, como eu falei, esse aqui é o terceiro, já escrevi um quarto e estou escrevendo um quinto que vai ser muito bom também. Né? Se o Eterno permitir, todos eles serão publicados. Enfim, senhores, o Patriarcado Messiânico é um livro fundamental, porque há anos me cobram aqui no canal para escrever um livro abordando de forma mais sistemática vários temas que eu abordo aqui no canal, e aqui eu faço uma espécie de junção de todos eles, uma amálgama para que a gente compreenda de forma mais ampla o panorama atual no que diz respeito a relacionamentos, no que diz respeito a Red Pill, nessa tão famigerada doutrina que é tão criticada por pessoas que se dizem religiosas, mas que a desconhecem. Falo sobre questões, enfim, ligadas à sociedade misândrica.
Falo sobre a crise do patriarcado tradicional diante do patriarcado estatal. Falo sobre questões ligadas então ao feminismo e qual é a relação do feminismo com o iluminismo, com o romantismo, por mais paradoxal que possa parecer, né, para muita gente, mas o iluminismo e o romantismo geralmente não são duas escolas que se opõem uma à outra. Não, meu filho. O feminismo é um filho da junção dessas duas coisas. Eu explico isso aqui no livro. Então eu falo sobre a quebra do paradigma romântico, falo sobre a crise da masculinidade no paradigma pós-moderno, enfim, uma solução parcial à crise. Nesse livro aqui eu falo sobre muitas coisas, inclusive você. É um livro que serve para diversos públicos, tá? Por exemplo, aquele seu amigo ou aquela sua amiguinha que gosta de criticar a Red Pill a partir daquilo que dizem por aí, né? Principalmente as pessoas que se dizem religiosas, tá cheio de pastor, tá cheio de influencer, mulher, né? Falando mal, que esses Red Pills são isso, são aquilo. Você, meu filho, você, minha filha. A partir de agora você já não tem mais desculpa, porque esse livro apresenta uma justificação teológica à luz das escrituras das duas principais ideias dessa filosofia Red Pill. Eu sempre tenho dito aqui no canal, ela tem seus problemas sim de limitação axiológica, tem uma metafísica muito fraca, mas os aspectos práticos que ela apresenta são fundamentais para a gente compreender a crise no paradigma de família atualmente, por que é que homens e mulheres estão cada vez mais distantes uns dos outros. Então eu abordo isso aqui no livro, você já não vai ter mais desculpa para falar assim, Red Pill, Red Pill. Se você quiser realmente saber o que é e encontrar uma justificativa à luz das escrituras, esse livro é fundamental. Então é um livro muito bom para você dar para aquele seu amigo ou para aquela sua amiga que fica falando bobagem. Se ele realmente crê nas escrituras, meu filho, eu posso te garantir, não vai ter mais como ele negar o que essa doutrina apresenta. Como eu falei, ela tem suas limitações, mas dizer que ela está errada no que ela afirma de mais essencial é impossível depois desse livro. Então, se você realmente é uma pessoa religiosa que depois desse livro, meu filho, de ler esse livro, continuar a falar coisas da Red Pill, de duas uma, ou você realmente é ignorante e não está entendendo nada e não entendeu o que está dito aqui, ou você não crê nas escrituras. Mas não terá como. Você pode até não concordar com tudo, mas você vai dizer o seguinte, não, esse pessoal tem um ponto. Esse pessoal realmente tem alguma coisa relevante a dizer. Então, é um livro bom até para você presentear, né? Aquele seu amigo ou aquela sua amiga que, enfim, falam muito contra a Red Pill. Mas eu faço uma conexão, dentre outras questões todas, principalmente com o quê? Com a questão da monogamia compulsória. Falo sobre a poliginia de um ponto de vista antropológico, né? Uma abordagem psicológica, uma abordagem teológica, que é uma coisa que me cobram há anos. Duarte, você fala sobre a poliginia há anos. Meu amigo, esse é um livro pioneiro, tá? Em língua portuguesa é um livro pioneiro, porque aqui eu falo sobre poliginia à luz das escrituras, falo sobre a importância da poliginia, faço uma crítica ao paradigma de monogamia compulsória, falo sobre as consequências desse paradigma da monogamia compulsória no comportamento das mulheres, no que diz respeito à promiscuidade, a essa crise, né, das mulheres modernas, a crise da masculinidade atual, do porquê que os homens têm sofrido tanto, falo sobre a sociedade misândrica, falo sobre tudo isso e explico porque um dos pilares, se não o principal, um dos principais pilares para tudo isso é a monogamia compulsória. Então você que sempre quis um livro sistematizado, tem uma parte aqui que eu abordo a questão exclusivamente do ponto de vista das escrituras, respondendo a todos os argumentos que têm sido feitos aqui ao longo dos anos. Eu adianto para vocês, tá? Não é um livro de cunho acadêmico, até porque eu não tenho nenhum interesse em ficar dialogando com a academia atualmente. Mas é um livro que tem diversas referências aqui, várias notas de rodapé, com diversos livros sendo indicados para você que quiser aprofundar e quiser finalmente compreender o porquê que eu tenho dito aqui ao longo dos anos que um homem que defende a monogamia compulsória já perdeu a masculinidade dele naquilo que há de mais profundo há muito tempo. Então eu digo para vocês, esse livro aqui é o melhor curso de masculinidade que você vai encontrar hoje em dia. Posso te garantir, meu filho. Teve nego pagando aí R$1.800 para subir uma montanha, para aprender sobre masculinidade? Não teve um monte de gente aí que ao longo dos anos tem pago cursos de PWay, não sei o quê? Eu te garanto que esse é o melhor livro que você vai adquirir, ou o melhor curso de masculinidade realmente legítimo e raiz vai ser esse aqui. E paradoxalmente, tá? É o melhor curso de feminilidade que uma mulher também vai poder adquirir para si. Então é um livro que tem muita informação, muita nota de rodapé, muita referência para que vocês entendam esses assuntos, tá? E principalmente, né, um ponto aqui fundamental que eu quero falar, porque tem a ver com o que a gente falou no começo, com esse vídeo que nós vimos no começo. Nesse livro tem um capítulo exclusivamente dedicado ao patriarcado messiânico.
Não vou falar com muita profundidade aqui sobre ele agora, porque eu vou fazer lives sobre isso. Nós vamos voltar a fazer lives aqui no canal daqui para frente agora, mas eu quero falar rapidamente sobre as comunidades patrimessiânicas, que é um dos aspectos que eu abordo nesse livro aqui. Senhores, então vocês viram aí no início essa situação trágica, né? Uma adolescente grávida numa brincadeirinha, né? Numa roleta. Teve até alguns comentários tragicômicos, no sentido de que, na minha época, a roleta russa fazia o sujeito de arrasta para cima. A roleta russa da geração Z faz aparecer um Enzo e uma Valentina por aqui, né? Enfim, senhores, é uma situação trágica, mas que nos faz refletir sobre o seguinte: você que é pai, né, e você que é mãe, mas principalmente você que é pai, já que o patriarcado messiânico é uma doutrina destinada principalmente aos patriarcas, né? Para que tipo de mulher você vai entregar seu filho? Olha só o nível das meninas aí que a gente tem hoje em dia. E veja, a professora deixa claro que era uma escola de classe média, tá? Não era? Geralmente a gente associa, né, promiscuidade muitas vezes a pobreza, a marginalização econômica, uma escola de classe média. A que tipo de mulher você vai entregar o seu filho no futuro? Você tem que começar a pensar sobre isso, meu filho. Ou você que é pai de uma menina, a que tipo de homem você vai entregar o seu filho no futuro? E é por isso que a gente está apresentando agora, nesse vídeo, eu vou começar a falar oficialmente sobre esse projeto de comunidades patrimessiânicas. Eu estou chamando assim porque é assim que eu me refiro a elas no livro, mas cada um vai poder dar o nome que quiser à medida que essas comunidades começarem a ser construídas. Eu vou disponibilizar o meu tempo, esse canal, para isso. Nós vamos começar a juntar esses patriarcas ao longo de todo o território brasileiro. Homens que vão assumir o compromisso uns com os outros de entregarem os seus filhos uns aos outros de forma pura, de forma plena, de forma casta, de forma comprometida. Ah, Duarte, então você está falando que vai ser uma espécie de vocês vão ressuscitar nessas comunidades casamento arranjado? Dentre outras coisas, sim, vai ser isso, meu filho, não tem mais como evitar. É isso, ou daqui a alguns anos, ter que entregar a sua filha para um menino, um homem desconstruído, que vai ser totalmente emotivo e vai ser incapaz de resolver qualquer tipo de problema. Um sujeito inapto, um sujeito completamente perdido na vida, que vai ser mais feminino do que a sua filha. Ou então você que é pai de um menino, você vai entregar o seu filho para uma menina, que é isso aí, ó, que aos 13 anos já teve esse tipo de experiência. Olha o tipo de moça, que não é mais moça, né? O tipo de mulher que o seu filho vai estar aí tendo que lidar no futuro. Ou então uma menina que já foi do job, né, que vendeu aí até a foto do ventre na internet, ou que talvez tenha feito coisas piores por aí. Então, diante desse cenário, não há mais o que ser feito. Ou nós começamos a repensar essa ideia de casamento arranjado. Eu vou falar mais sobre isso em lives, não vou aprofundar muito aqui. Até porque o patriarcado messiânico não se resume a isso. As comunidades patrimessiânicas não se resumem a isso. Mas esse é um dos aspectos fundamentais. A que tipo de mulher e a que tipo de homem nós estaremos entregando nossos filhos no futuro? É para isso que ele existe. Nós temos que começar a pensar isso. E vejam, aqui eu não tenho nenhuma pretensão de salvar o Ocidente, salvar o Brasil, nada. O meu compromisso, desde o início desse canal, tem sido sempre com o remanescente. E é com o remanescente que eu vou lidar. Claro, os patriarcas, né, os homens que quiserem participar desse projeto, vão passar por uma entrevista, obviamente pessoal. Não vai ter valor nenhum, tá? Antes que alguém comece a dizer, o Duarte vai querer ganhar dinheiro com isso. Não vou. Inclusive, quando eu for falar sobre os livros aqui, vocês vão entender se eu realmente tenho algum direito, alguma pretensão de ganhar dinheiro. Então vejam, não vai ser cobrado nada, mas nós vamos começar a juntar patriarcas. Vocês vão entender melhor esse projeto, homens que morem próximos, né, uns dos outros, porque isso aí é uma comunidade, tem que ser algo próximo. Não pode ser o sujeito que mora aqui no sul, outro mora lá no Nordeste, não. Pessoas que moram próximas, que vão assumir um profundo compromisso, um pacto solene na figura de patriarcas, de entregarem as suas filhas e os seus filhos de forma viáveis para a preservação do remanescente. Tá? Eu sei que vai ser uma coisa polêmica, por isso que eu vou precisar de muita cobertura espiritual, porque é um projeto que eu sei que nasce de um propósito, de um plano do próprio Eterno, para a preservação do seu remanescente em uma geração de homens cada vez mais decadentes, cada vez mais desconstruídas, que tem que ficar pedindo perdão porque é homem, que se ofende com tudo, que na primeira dificuldade na vida senta no meio-fio e chora, e de meninas que praticamente, né, hoje são do job, que aprenderam a comercializar a sua sexualidade como nunca, né, que fazem esse tipo de brincadeirinha aí, né? Então, numa sociedade que cada vez se degenera, né, dessa maneira, será fundamental que os homens, então, repensem profundamente a que tipo de pessoas querem entregar os seus filhos. Mas eu vou falar mais sobre isso no futuro.
Agora vamos falar então, finalmente, para terminar esse vídeo aqui, sobre as questões de como adquirir o livro. Ou melhor dizendo, os livros, né? Então, senhores, como é que vai funcionar? Em princípio, eu tinha dito que eu iria lançar apenas, num primeiro momento, eu iria comercializar só as versões físicas, né? Só que por diversos fatores, eu resolvi que também já vou começar a vender a versão digital, porque ela é mais barata, porque ela é mais acessível, né? A pessoa já tem logo acesso ao livro, mas não vou deixar de comercializar também, de vender a versão física do livro. Eu, pelo menos, sou do time gosto de livro impresso. Nunca me adaptei, não gosto dessa coisa de livro digital, por diversos motivos que não vem ao caso agora, mas vou também disponibilizar as versões digitais desses livros. Como é que vai ser feito? Num primeiro momento, de duas maneiras. Eu vou disponibilizar aqui para vocês os links lá na Hotmart, tanto das versões digitais quanto das versões físicas do livro. Aí vocês vão entrar lá, vão, enfim, fazer os pagamentos. E pela Hotmart é o seguinte, ela não imprime etiqueta. Então eu vou ter esse trabalho sem nenhum problema de colocar lá o endereço de vocês na etiqueta, levar até os correios. Por quê? Porque eu fiz uma tiragem independente. Eu mesmo paguei por todos os exemplares. Não é uma tiragem muito grande, mas eu mesmo vou mandar o livro para vocês aqui da minha casa, tá? Então eu vou ter toda essa entre aspas, tá? Trabalho, na verdade vai ser um prazer, porque eu sei que eu vou estar cumprindo parte dessa missão. Nos livros físicos vai ser isso, por enquanto. Ou então, eu vou disponibilizar aqui um e-mail que vai estar aparecendo para vocês agora na tela, e se você quiser adquirir esse livro de uma outra maneira, você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, ou lá em Brasília, você vai me escrever um e-mail e falar, Duarte, eu tenho interesse nos livros, tenho interesse nos dois, porque eu não consegui fazer combos lá na Hotmart, do tipo, se você adquirir os dois, você paga um preço menor. Não tem porque você pagar o valor dos livros cheios lá, né? Eu não consegui fazer nem na versão física, nem na digital. Confesso que eu não sou nenhum expert em plataformas digitais, principalmente para venda. É a primeira vez que eu estou comercializando alguma coisa assim digitalmente, pelo menos desse modo. Então, se você mora aqui na região da Grande Florianópolis, ou se você mora lá em Brasília, a gente pode combinar isso. Você manda um e-mail, vai ter que ser old school total. Você me manda um e-mail, eu vou te dar os dados bancários, você vai fazer lá o Pix ou o depósito, da forma que você achar melhor. E você vai me passar o seu endereço, ou a gente pode combinar de se encontrar aqui na Grande Florianópolis, ou você pede um Uber e os livros vão para você, ou enfim, às vezes você tem algum parente que mora em Brasília ou mora aqui, aí você fala, não, Duarte, entrega para o meu parente, qualquer hora eu vou visitá-lo aí, pega os livros, ou eles vão vir me visitar, você manda os livros. Por e-mail vai ser muito mais fácil a gente conversar, inclusive, né, sobre questões de logística. Então, por e-mail vai ser mais fácil, inclusive, como eu falei, vender os dois por um preço mais barato, né? Se você vai estar comprando os dois, você pode levar por um preço mais barato. Mas isso vai ter que ser conversado nesse e-mail aí que está aparecendo aqui na tela. E eu peço mais, tá? Como eu nunca fiz esse tipo de comércio antes, se tiver algum problema, você que comprar lá na Hotmart, eventualmente o livro não chegou, porque eu não vi o e-mail, ou enfim, eles não me notificaram da venda, escreva lá nesse e-mail também, não tem nenhum problema. Eu vou resolver seu problema, não tem interesse nenhum em ficar com o dinheiro de alguém que não recebeu o livro, tá? Pode ficar tranquilo. Obviamente a versão impressa ela vai ser um pouco mais cara, porque teve um custo, como eu falei, eu paguei do meu próprio bolso, mas isso aí é o de menos, tá? Mas eu não tenho nenhum interesse em lesar ninguém. Então escreva por e-mail e diga, Duarte, eu não recebi o livro, ou teve algum problema. Agora, senhores, uma coisa que eu quero falar, que para mim é o mais importante de tudo, tá? Pra vocês entenderem que o meu interesse aqui não é nenhum interesse de ficar rico, nem de, enfim, né, lucrar com esse livro e vou resolver minha vida. Se você não tiver condições de comprar o Patriarcado Messiânico, nem na versão física e nem na versão digital, ou seja, eu acho que na versão digital ele está R$ 27,90. Se você não conseguir deixar de ir ao MC Donaides uma vez que seja, meu filho, um final de semana que seja, não tem problema. Ninguém, esse é um compromisso que eu estou assumindo aqui e também assumir como eterno, ninguém vai deixar de ler esse livro aqui por falta de dinheiro. O que você vai fazer? Você vai me escrever nesse e-mail mesmo aí que apareceu, vai falar assim, Duarte, eu tenho muito interesse em ler o Patriarcado Messiânico, mas no momento eu não tenho dinheiro. O que você pode fazer? Simples. Você vai receber uma cópia digital do livro e você vai poder ler sem nenhum problema. Vou te encaminhar meus dados bancários e se em algum dia, daqui a um tempo ou em algum momento da sua vida, o Eterno te visitar, te prosperar financeiramente, você me paga. Se ele não prosperar, não tem problema. Você lê o livro e aí, meu filho, o mais importante para mim é que você leia o livro. Isso é o mais importante. Se em algum momento ele te prosperar, ótimo, você paga o livro, tudo certo. Mas ninguém
ninguém vai deixar de ler esse livro aqui por falta de dinheiro, tá? Com os demais, não, porque é uma questão estética, né? Principalmente os 100 Tons de Rosa, é um romance, vai ser, como eu falei, um romance de muita qualidade, mas O Patriarcado Messiânico é o livro teórico. É como se esse aqui fosse o livro teórico, e esse aqui é uma das aplicações práticas disso aqui, tá? Na verdade, todos os romances que eu já escrevi, até o primeiro, quando eu tinha 19 anos, de certa forma já eram romances poligínicos, né? Nunca foram romances de monogamia compulsória. Mas o Patriarcado Messiânico tem essa questão. Se você não puder comprar o livro por falta de dinheiro, eu me comprometo a mandar uma cópia para você. Ninguém vai deixar de ler esse livro por falta de dinheiro. Isso eu garanto. Pode deixar de ler por falta de ousadia, por falta de coragem, porque o livro é polêmico, né? De repensar a sua masculinidade, de repensar a sua fixação obsessiva em certos pontos. Mas por falta de dinheiro, eu posso garantir para vocês que ninguém deixará de ler o Patriarcado Messiânico. E esse é um compromisso que eu estou assumindo. Afinal de contas, como eu sempre disse aqui no canal, e agora mais do que nunca, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro, senhores. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.